Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela presença, valeu demais. Agradeço a todo mundo que já está aí. Valeu, peço que você faça aquele procedimento padrão, né, pessoal? Procedimento que vocês sempre fazem aqui no Comunicação e Política, aqui no Desmentiras em Série. Nós estamos hoje na edição 76. Meu Deus! Ô povo para mentir, esse povo da imprensa, vamos lá, domingo é dia de nós darmos aí rirmos um pouquinho da cara da imprensa, falarmos um pouquinho sobre as fake news de sempre, porque as fake news acabaram se tornando aí uma marca, né? Uma marca do mundo inteiro, do mundo político. Então nós temos aí a população em todo mundo acessando informação através das redes sociais, e como as redes sociais acabou levando informação para todo mundo, foi necessário criar um contraponto à informação que é levada democraticamente. E aí nasce o advento das fake news, né? Fake news é uma forma de você dizer que o povo tá vendo, na verdade, é mentira. E a verdade é aquilo que o jornalista diz que existe, mesmo que ainda não exista. Beleza? Obrigado, Iago, Wilson, Celino, João Barreto, Lídia, Eudóxio. Obrigado, Milton, Yara, Andréia, Josemir, Bernadette, Anabela, Antônio. Valeu, gente. Obrigado por tudo aí. Peço que vocês compartilhem o link. Eu vou fazer isso agora. Vou jogar aqui no meu Facebook. Vamos lá. É hora de rir da cara da imprensa. Mais um Desmentiras em Série no ar. Desmentiras em Série número 76. Joguei no meu Facebook. Peço que você que está vendo essa live gravada, que faça o mesmo, né? Não é porque você está vendo gravado que você não vai jogar esse trem para frente aí. Ajuda nós aí. Ajuda nós para que a gente destrua, né? Aquele objetivo fofinho, né? Aquele objetivo assim bem carinhoso, né? Ajude-nos a destruir a grande imprensa. Obrigado, valeu demais, pessoal de Olinda, Pernambuco. Agradeço de coração a todo mundo aí do estado de São Paulo que tá vendo a gente. Obrigado, pessoal de Salvador, Bahia, valeu. Agradeço de coração, Sueli B. Obrigado, Pimenta Broca. Valeu, Regina da Arroz. Agradeço a todo mundo que já é membro do canal. Obrigado, Van. Muito legal te ver por aqui. A gente que se conhece há tanto tempo do Twitter. Tem uma galerinha aí que a gente tá junto no Twitter há muitos anos. E agora estamos aqui no YouTube. Agradeço demais. Muita mentira. Desmentira 76. Valeu, Sandro Silveira. Boa noite, Fernando. Vamos começar. Pau na máquina, Kátia Barbosa. Uberaba, Minas Gerais chegando no aguardo do nosso coaching. Fernando Melo, sempre que o ouço recarrego minhas forças e as esperanças renascem. Não garanto nada não. A Copiara, Ceará, brigadão, valeu pessoal de Brasília, Fernanda Cordova aqui de Brasília, Alagoas, Recife, Juazeiro do Norte. Eita, pô, mas tem nordestino aqui. Isso aqui tem mais nordestino do que o Distrito Federal. Obrigado pessoal do Piauí, Cabo Frio, Juiz de Fora, Fortuna, Maranhão, Recife, Pernambuco, Maceió, valeu demais. Grande Fernando, sou de Governador Valadares. Obrigado, gente. O negócio é o seguinte, primeiro eu peço que todo mundo que possa ser membro do canal que seja. Você ser membro do canal, você apoia muito o nosso trabalho. Então agradeço de coração a todo mundo que pode ser membro, seja, né? Como dizia, né? Pode ser membro, então seja membro. Pessoal, eu tenho hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 fake news. Como é que nós faz para desmentir 17 fake news? Nós vamos ter que ir hoje aqui estilo Galvão Bueno, né? Nós não vamos aqui fazer o Desmentiras, nós vamos narrar o programa hoje, né? Pau na máquina sem parar. Vamos lá. Folha de São Paulo, dia 26 de junho, ontonte, como diz lá em Minas. Folha estreia no domingo, curso online gratuito. Hoje, espero que vocês não tenham perdido o curso que foi ao ar hoje da Folha de São Paulo, o curso totalmente grátis. O que foi a ditadura? 4 aulas com 1 hora cada. O objetivo é explicar as várias fases da ditadura, desde antes do golpe de 64, ou seja, antes de 64 você já estava com a ditadura, até a transição para a democracia, 85, que eles consideram, né, que o Sarney bigodudo pegando no poder ali, aquilo ali a dita ficou mole. Então se você pegar desde antes de 64 até 85, você vai entender tudo isso no cursinho da Folha de São Paulo, absolutamente grátis. Inscrições estavam valendo já no dia 26 e eles aproveitam para subir uma hashtag Use amarelo pela democracia. Hoje eu vacilei, vim de azul, né? Devo ser aqui um defensor da dita dura por estar de azul, mas quem tá de amarelo aí tá defendendo a dita mole. E nós temos o ministro do STF, Gilmar Mendes, postando no seu Twitter. O Twitter virou uma coisa, né?
E eu não sei classificar o Twitter, né? Tem que pegar o ROAS aqui, tem que pegar o ROAS negro, né? O Black ROAS pra gente conseguir achar um vocábulo que explica o que virou o Twitter. O Twitter virou uma zona. E aí o Gilmar Mendes vai pro Twitter e ele me coloca o seguinte: aqueles que pregam a volta da ditadura militar só podem estar acometidos de grave amnésia. A iniciativa da Folha é importantíssima. Hashtag ditadura nunca mais. Nós temos aqui todo mundo imitando os nossos deputags, né? Os nossos deputados subidores de hashtag. E agora ministro de Supremo Tribunal Federal também vai subindo hashtag para poder convencer você a alcançar as pessoas que ainda não estão no nosso planetinha. Gente, é importante a gente entender o que é o lance da fake news. Porque a fake news, ela se transformou num argumento, né? A própria fake news se tornou um ser, né? O que é a fake news se não um ser, né? Um ente, né? A fake news se tornou um ser que, por si mesma, já combate tudo aquilo que não está dentro do que o senso comum quer dizer. Por exemplo, você tem um episódio histórico. Gente, o Brasil ele é tão maluco que as pessoas interpretam errado até o passado. Não era para ser assim, porque o passado ele já aconteceu. Então, você errar a previsão de futuro, eu acho que em 2022 vai ganhar fulano. Não, eu acho que é cicrano. Você errar o futuro acontece, porque o futuro a Deus pertence. Então, por mais que a gente tente acertar, você pode errar. Errar o presente também tem gente que erra. Por exemplo, tem pessoas que hoje estão achando que o coronavírus realmente é o vírus assassino e que se você não usar máscara, você vai, né, pra cidade do pé junto. O cara tá errando o futuro. Veja, ele não tá errando, ele tá errando o presente. Ele não tá errando o futuro. Ele erra o presente. Então você errar o futuro, ok. Você errar o presente é feio, mas, né, ninguém também assim tá livre, né, de ser acometido pela burrice. Agora no Brasil o povo erra o passado. No Brasil as pessoas têm capacidade de errar o passado. Pega a ditadura militar, o período do governo militar. Lê o período do governo militar e entende errado. É incrível. Agora, nós temos no Brasil hoje não apenas a burrice, como também o mau caratismo. E aí você anda junto. Porque você tem pessoas que são as pessoas burras e você tem as pessoas que são mau caráter. Como, por exemplo, o Gilmar Mendes. E como, por exemplo, os editores da Folha de São Paulo. Porque eu já fiz um trabalho, inclusive, fiz um trabalho de pesquisa dentro da Folha de São Paulo. Para poder escrever um material sobre eleições na América Latina, eu fiz uma pesquisa, inclusive, usando como fonte os classificados do jornal Estadão, do jornal Zero Hora e do jornal Folha de São Paulo. E quando você pega o jornal Folha de São Paulo durante o governo militar, você vê que os relatos de lá mostram que não foi uma ditadura. Por exemplo, ali na Folha de São Paulo, durante o governo militar, você tinha uma seção no jornal, onde era aquela seção estilo boca no trombone. Vocês lembram? Quem tem mais de 40 anos lembra aí como que era essa seção. Antigamente não tinha internet. Quando você queria compartilhar um conteúdo, o que você fazia? Você escrevia uma carta ali no papel, né? Escrevia à mão mesmo, né? Quem tem menos de 20 anos nunca escreveu à mão, né? Você escrevia à mão no papel e mandava aquela carta pelo correio para o jornal. Depois de 3 dias a carta chegava. O jornal pegava a sua carta e publicava no jornal. Então, quando eu fui pesquisar essa seção boca no trombone da Folha de São Paulo, eu via depoimentos muito bons de pessoas falando sobre economia, falando sobre cultura, falando sobre a sociedade, falando sobre segurança, geração de emprego, indústria. Quando nós vemos o que a grande imprensa de hoje fala sobre o período do governo militar, nós vemos as pessoas falando que parecia que todo mundo vivia num bunker, sabe? Tipo assim, coronavírus. O camarada vivia num bunker, meu amigo. O cara tava lá num bunker, né? Não podia sair, porque se saísse, já chegava ali o camburão para pegar o camarada. Então tava todo mundo no bunker mascarado. O cara no bunker não podia aparecer debaixo. Eu tô usando aqui a estratégia do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, não me prenda.
somos amigos, somos todos amigos, Alexandre de Moraes. O cara não podia sair de casa, porque se ele saísse de casa, a polícia pegava preso, pegava o camarada e prendia o vagabundo. Pessoal, quando você vê, na verdade, o período do governo militar, pega as fotos, por exemplo. Você pega as fotos do governo militar, você vê as pessoas na praia. Aquele negócio lá, o Caetano Veloso fazendo show na praia. Gilberto Gil fazendo show na praia. Aí vem agora a Folha de São Paulo. Vem a Folha de São Paulo ensinar você o que é a ditadura. Então, se você quer aprender o que é a ditadura, tem muita gente que já tá 3 meses de quarentena, já tá jogando pedra em avião, né? Rapaz, tem uma mulherada aí que tá doida já. Então, se você quer saber o que é a ditadura, Gilmar Mendes te dá uma dica. Entre lá na Folha de São Paulo, 4 aulinhas de 1 hora, você vai saber o que é a verdade. Andrei Nassif, quando me perguntam se alguém é comunista por burrice ou por maldade, respondo que é a união indissolúvel das duas coisas. Valeu, Andrei, citando aí o nosso grande Olavo de Carvalho, que é o novo divisor da direita brasileira. Olavo de Carvalho tá dividindo a direita. Gente de Deus. Ai, meu pai, eu não aguento não, essa vida de Minion. Eu vou lançar o quadro, Vida de Minion. No quadro Vida de Minion, nós vamos falar sobre o que foi, né? O que foi ser bolsonarista nos anos de 2018 a 2026. Folha de São Paulo, drogas ficaram mais caras e menos puras devido à pandemia, indica relatório da ONU. Vamos lá. A Folha de São Paulo dá os cursos dela, eu dou os meus. A diferença é que o meu, eu não quero formar ideologia nenhuma. Então, quando você faz a escola de conservadorismo, quando você faz o curso de militância política, quando você faz o método eleitoral, você não vai pegar um psicopata que está tentando fazer você acreditar numa doutrina, ou você rever o passado, né? Vamos rever aqui a extinção dos dinossauros. Não foi o meteoro, não, foi Covid. Não, pessoal. Quando você faz o cursinho da Folha de São Paulo, você está sofrendo uma lavagem cerebral para você acreditar em algo que os editores querem. Os cursos que nós damos são cursos que a gente pega o quê? A gente pega todo um material literário, histórico, jornalístico, pegamos todos aqueles registros, formatamos aquilo ali, tabulamos tudo aquilo ali e passamos para vocês com uma visão já abrangente, né? Com base no que a gente pôde colher ao longo do tempo em filosofia, sociologia, teologia, esse tipo de material. A Folha de São Paulo publica aqui o seguinte: drogas ficaram mais caras e menos puras devido à pandemia, indica relatório da ONU. Nós lançamos ontem um curso, digamos assim, um mini curso sobre Organização das Nações Unidas e União Europeia. Todo mundo que já é aluno da Escola de Conservadorismo faz gratuitamente esse curso. Então o curso vai ficar lá, a gente abriu um módulo dentro da Escola de Conservadorismo só para esse tema, ONU e União Europeia. Por quê? Eu cansei de ver as pessoas falando, principalmente da nossa bolha, da direita, as pessoas falando mal da ONU sem saber por quê. E você tem que falar mal, mas você tem que falar muito mal, só que você tem que saber por quê. Porque a ONU é uma desgraça. Mas eu vejo muita gente falando assim, a ONU é uma desgraça. Por que é uma desgraça? Ah, não sei, eles fazem coisa errada, são satanistas. Então, para que você possa xingar com mais propriedade, para que você possa saber por que a União Europeia é uma desgraça, por que essa gente tem toda uma criação anticristã já no nascimento da Organização das Nações Unidas, nós estamos com um curso ONU e União Europeia. Então, o módulo já está lá na Escola de Conservadorismo. Quem já é aluno faz gratuitamente, quem não é aluno tem que adquirir. A ONU, ela tem um princípio, que é o princípio de destruição da família. Isso está no âmago do nascimento da Organização das Nações Unidas e a gente fala sobre isso, se não me engano, na aula 2 do nosso curso. Essa matéria que saiu na Folha de São Paulo não é uma fake news porque é uma mentira que a ONU não teria dito isso. Não, a ONU disse sim. A fake news aqui não é por parte da Folha de São Paulo, a fake news aqui é por parte da ONU. Porque eu me lembro muito bem que aqui em Brasília, por exemplo, há anos atrás, eu acho que ainda era o governo Lula, aqui em Brasília teve uma campanha da Organização das Nações Unidas, da agência
da agência que cuida, Escritório de Combate contra Drogas e Crimes, o NHCR. Essa agência da ONU aqui em Brasília, eles fizeram um trabalho que era o trabalho dos caras era o seguinte: eles distribuíam cachimbos para fumar crack, cachimbos descartáveis. Porque distribuindo cachimbos descartáveis, eles reduziam o risco dos usuários de crack transmitirem doenças uns para os outros. Então o cara dava uma fumada na pedrinha de crack e jogava o cachimbo fora e podia usar outro. E também eles evitavam de fumar crack nas latinhas de refrigerante e cerveja, porque isso machucava os lábios deles. Eles têm o que eles chamam de uma política de redução de danos. Eles pensam o seguinte: pô, o cara é viciado em crack. O cara vai fumar de qualquer jeito. Eu não consigo curar o vício dele em crack. Então eu vou reduzir os danos. Eu vou lutar para que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Esse tipo de postura, pessoal, que é uma postura clássica da ONU, esse tipo de postura é uma postura que a ONU tem em todas as agências dela. Então, eu cito isso daqui para que fique registrado para todos vocês que não é uma fake news da Folha de São Paulo, isso é uma fake news da ONU. Drogas ficaram mais caras e menos puras devido à pandemia. A ONU, ela não luta pela saúde da sociedade, pela saúde do indivíduo. A ONU luta pela destruição da família e do núcleo familiar. Saibam mais sobre isso lá no nosso curso de ONU e União Europeia. Uma outra matéria aqui do UOL, e aí eu leio os superchats, está dizendo o seguinte: Felipe Neto e OAB debatem atuação conjunta contra fake news. A gente abriu aqui o início do Desmentiras 76, né? Esse Desmentiras de hoje, 76. A gente abriu falando sobre o que é fake news, para que serve, por que criaram essa porcaria dessa fake news. A fake news é uma consequência das redes sociais. Eu gosto sempre de lembrar aquela frase infeliz do Humberto Eco, né? Semanas antes dele morrer, ele disse que a internet deu voz a milhões de imbecis. Então, essa voz que foi dada a todo mundo gerou uma consequência muito ruim para a imprensa. A consequência de que quando todo mundo fala, você tem liberdade de mercado. Liberdade de mercado, pessoal, é algo que purifica todos os lugares, todos os ambientes onde há produto e há consumidor. Por exemplo, qual é a melhor forma de melhorar a qualidade dos pães aí na tua cidade? É você abrindo o máximo de padaria possível. Por quê? Porque de todas as padarias que abrirem, muitas vão fazer um pão ruim. E algumas vão fazer um pão bom. As que fizerem um pão ruim, você vai deixar de comprar lá. Automaticamente você vai ter que comprar numa padaria que faz o pão bom. Então o bom padeiro, ele acaba sendo exaltado. Ele ganha mais dinheiro, ele cresce mais, ele acaba dominando uma fatia maior do mercado. Isso é uma lei de mercado. No mundo da informação foi a mesma coisa. Quando todo cidadão brasileiro virou um produtor de conteúdo através do Facebook, do Orkut, do Instagram, do Twitter, nós começamos a ter milhões e milhões e milhões de versões de cada fato. Com isso, você pode escolher quem você quer ouvir. Por exemplo, no Twitter você escolhe quem você quer seguir. Você pode seguir o cara que fala fake news, você pode seguir o anãozinho, o cartunista, você pode seguir a mulher dos pezinhos de frango, ou você pode seguir o Felipe Martins, ou você pode seguir os dois. Você pode até ouvir os dois, mas você acaba falando: não, vou acreditar mais no Felipe Martins, porque o que ele fala aqui dá pra juntar Lé com Cré. O que a jornalista dos pezinhos de frango fala, você não tem cabimento um negócio desse. Quando a gente chega nesse tempo, nós temos agora o poder jurídico do Brasil tentando encontrar a fórmula da verdade. Vamos encontrar a fórmula da verdade. Para encontrarmos a fórmula da verdade, nós precisamos entender o que é a mentira. Como entenderemos o que é a mentira? Isso é um debate filosófico, né? O que nós vamos fazer? Deixa eu ver. Os ministros do STF vão ler os diálogos de Platão para conseguir entender o que é a mentira. Não, eles vão ler Strauss. Não, eles vão ler Schelling, né? Eles querem saber o que é a mentira, eles vão ler a filosofia de Schelling. Não, meu irmão. Eles convidam o Felipe Neto. A Ordem dos Advogados do Brasil se reuniu com artistas e produtores de conteúdo para discutir a criação de um comitê. Olha só. Olha aqui. Vamos ler corretamente essa notícia. Olha lá, vamos ler devagar.
A OAB se reuniu com artistas, vai montando na tua mente o cenário. A OAB se reuniu com artistas e produtores de conteúdo, youtubers, blogueiros, jornalistas, radialistas, para discutir a criação de um comitê para acompanhar as discussões de legislação sobre fake news. Então, vamos lá, vamos traduzir isso aqui no popular. Você tem a OAB, junto com artistas, youtubers, radialistas, blogueiros, e esses caras todos, eles vão formar um comitê. Vai ser um grupo que vai ter uma representação, e essa representação vai servir para embasar um argumento jurídico, né? Não se esqueça, o personagem principal é a OAB. E qual vai ser o ambiente de trabalho desse grupo de trabalho? Vai ser acompanhar a CPMI das fake news. Então você tem a CPMI das fake news acontecendo, do outro lado você tem o Felipe Neto, a OAB e o Caetano Veloso, tudo reunido para descobrir o que está sendo feito dentro da CPMI das fake news e o que está sendo feito no campo legal no Brasil. Para discutir o quê? O que é a mentira. Agora veja só. A mentira agora vai ser criminalizada. Então nós temos uma nova tipificação. Por exemplo, eu chego aqui e falo do Celino. Falo, o Celino é vascaíno. Então o Celino é vascaíno, é lógico que é uma mentira. O Celino é um flamenguista doente, ninguém é perfeito. O Celino é flamenguista. Então se eu falar que o Celino é vascaíno, isso é uma mentira. Sempre existiu, né? Desde Adão e Eva, Adão já mentia pra Eva, acordava do lado dela, falava, nossa, Eva, mas como você tá linda, a Eva toda descabelada, o Adão lascava-lhe uma mentira, mas quem nunca? Então, isso agora vai ser criminalizado, e vai ser criminalizado sob a análise de Felipe Neto e OAB. Esse material é divulgado na Folha de São Paulo. Uma das conversas virtuais reuniu o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, representantes do movimento 342, representantes do Coalizão Negra, o Bruno Gagliasso e Felipe Neto, que tem sido um dos maiores críticos da proposta que é discutida hoje pelos senadores. Para você ver, quem está salvando a lavoura? Felipe Neto. Então não se preocupe que Felipe Neto irá proteger a todos nós. Pessoal, a gente vai lendo esse tipo de material e vai vendo em que nível que está a imprensa hoje no Brasil. É um troço sério, é um troço complicado. Eles lutam, a gente aqui no Desmentiras em Série, a gente ri, a gente tira sarro, mas é algo muito sério, e é algo que eu sempre friso aqui, e tenho frisado já há mais de um mês. Nós precisamos destruir a grande imprensa, nós precisamos destruir esse veículo de comunicação que é criado como um arauto da verdade e que a população a maior parte da população acredita nesse tipo de material. A gente não pode se enganar, achar que não, aqui na nossa bolha, aqui ninguém vê Jornal Nacional. Meu amigo, faz diferença nenhuma você vê ou não, o Brasil inteiro vê. Então nós temos que destruir a grande imprensa e fundar um novo meio de comunicação, uma nova imprensa, que é uma imprensa realista, que fala o que realmente acontece. Bruno Alemão, obrigado pelo superchat. Obrigado, Rômulo Henrique. Boa noite, Fernando. Já estamos em guerra eleitoral, com uma arma fortíssima, o método. Valeu, Rômulo. Valeu, Maria Letícia. Obrigado, se tornou membro. Kátia Barbosa, Sandro Silveira se tornaram membro. José Luiz, bora desmentir. Obrigado, César Amorim. Obrigado, César. Comprou 6 livros na livraria. Muito obrigado, Andrei Nassif. A vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Obrigado, citando Gonçalves Dias. Obrigado, Michel. Imprensa queimou o país lá fora. Não é o caso do Ministério das Relações Exteriores e Secom se desfazer essa caveira. Rapaz, se você estiver dependendo da Secom, você tá na merda. Patrícia Busato, estarei em Brasília dia 7 a 9. Como te encontro? Vou te mandar mensagem lá no WhatsApp, Patrícia. Andrei Nassif, quando me perguntam se alguém é comunista, eu li, obrigado, valeu. Michel GP, Legião lembra que ninguém respeita a Constituição. Na época da música, 87, a Constituição era de 67, do período militar que Sarney se elegeu. Obrigado, Michel. Rose Santos, Fernando, tenho 70. Vivi todo o regime militar. Posso afirmar para você que ditadura é hoje. Tranquilamente, Rose, o que a gente vive hoje é muito pior do que o AI-5, não tem comparação. Mas, agora, a ditadura, ela é aplicada pelo poder judiciário que está aí, né? Então nós não temos um governo militar que está aí combatendo a esquerda. Nós temos um governo militar que não está nem aí para a esquerda, está deixando a esquerda deitar e rolar. Então, sendo assim, né, o argumento muda. Elza Serra, obrigado pelo superchat. Marta Santos, Fernando, eu prefiro os teus cursos. Aliás,
Tô fazendo conservadorismo, depois os outros. Obrigado, Marta Santos, agradeço de coração. Agradeço também o William Sampaio, parabéns pelo trabalho, um abraço. Obrigado, William, obrigado, Marcelo Pereira, se tornou membro. Rômulo Henrique, eu e o pai somos um. Hoje seria fake news. Com certeza. Lá naquele tempo, né, Rômulo, quando Jesus disse isso, o poder estabelecido da época disse que era fake news, né? Obrigado, Laércio Volpé. Quero saber como definir o que é verdade na época da pós-verdade. Sônia Ávila, obrigado pelo superchat. Silas Chaves se tornou membro do canal. Agradeço a todo mundo. Vamos lá. Tem muita fake news. A gente não pode parar. Vamos nessa agora com o jornal O Globo. FHC, Luciano Huck e Haddad se reúnem contra Bolsonaro em ato virtual em defesa da democracia. Pessoal, a gente está na época das lives, né? A gente está no tempo das lives, como essa daqui que nós estamos fazendo agora. O que é engraçado, assim, o que eu tô achando engraçado nessa época é que youtuber virou a profissão mais sexy, né? A profissão mais sexy de todas. A gente tem ministro YouTube, deputado YouTube, senador YouTube, artista YouTube, tem todo mundo youtuber. Porque a gente está vendo que a sociedade, ela migrou. E não é só por causa do coronavírus não, tá, pessoal? Não é só por causa do coronavírus, não. Depois que o morceguinho voltar para a China, isso vai continuar. Por quê? Porque esse pessoal tá vendo que a sociedade, ela tá migrando de veículo, né? A sociedade está migrando do veículo TV para o veículo internet. Então agora todo mundo quer ser youtuber. Ok, é ótimo, né? Um movimento social, não tem como você parar isso. É um movimento humano, né? Que está acontecendo no mundo inteiro. O que eu acho engraçado são os tipos de convergências que vão acontecendo, né? O Globo veio me falar o seguinte. FHC, Luciano Huck e Haddad se reúnem contra Bolsonaro em ato virtual em defesa da democracia. Tá tudo errado. Primeiro que não tem como você unir FHC, Luciano Huck e Haddad. Esses caras já são unidos, né? E isso aqui você está falando do mesmo espectro político. Você vê que dentro do próprio petismo, o Haddad é pregado como a novidade do PT, né? É a juventude do PT, é aquela juventude madura, né? Não é o molecote tipo Manuela Dávila, mas é aquele homem, né? Aquele homem ali que tá indo pra meia-idade, ou seja, o cara é jovem, ainda é atleta, consegue correr numa ciclovia esburacada, mas é um cara inteligente, já deu aula na USP. O Luciano Huck é o quê? O Luciano Huck é a representatividade de tudo aquilo que há de mais ONU. Não tem nada mais ONU do que o Luciano Huck. E você tem o FHC, que é o velho desgraçado que é pai mental, intelectual de toda essa galera. Você falar que agora tá tendo uma união do FHC, do Huck e do Haddad contra o Bolsonaro é uma idiotice. Eles estão unidos desde antes da luta contra o Bolsonaro. Agora é engraçado você ver que eles estão unidos em ato virtual. Em defesa da democracia. Agora veja só a situação que a gente chega. Os caras estão defendendo a democracia virtualmente. Pessoal, qual é a crítica que eu faço com relação a nós, né? Porque eu gosto de criticar a gente. No Desmentiras em Série a gente desce o cacete nas inimigas, né? Mas durante a semana eu desço o cacete em nós mesmos. Porque a gente tem que bater em nós mesmos. Você vê, qual é a crítica que eu mais faço a nós? A bolha, né? Nós aqui à direita. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu detesto tem um monte de frase pronta dentro da direita que eu odeio. Detesto. Ai, todo mundo ama o Bolsonaro. O Bolsonaro é um mito na sociedade. É nada. É nada. Então detesto quando as pessoas falam isso. Porque nós estamos vendo, por exemplo, que o Bolsonaro teve 70 milhões de eleitores e não tem 7 milhões de militantes. Então, as pessoas ficam assim, ó, o Bolsonaro vai no aeroporto, aí tem 1000 pessoas recebendo o Bolsonaro, nossa, o mundo inteiro ama o Bolsonaro. Não, meu amigo, sai da bolha, acorda, vamos falar sério. Vamos lá, conversa de homem agora. Nós temos 70 milhões de eleitores e menos de 7 milhões de militantes. Cadê esse amor? Que amor é esse? Que amor bandido é esse? Que amor corno é esse? Você quer igual aquela mulher que fala que te ama, né? Ai, eu te amo, me dá um beijo. Não, agora não. Ai, vamos ali fazer um negócio. Não, eu tô com dor de cabeça. Ai, faz um café pra mim. Tá achando que eu sou sua escrava? Mas que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse que não faz nada? Então nós temos uma massa de pessoas que compartilha meme do Bolsonaro,
né? Acha que não, Bolsonaro realmente é legal, Bolsonaro não é corrupto não. Ah, Bolsonaro é engraçado. Ah, Bolsonaro parece meu tio. Isso. Agora, militante não tem. Então nós temos que entender o ponto que nós estamos vivendo, até mesmo para que a gente consiga corrigir. E aí a gente vê, por exemplo, você tem aí a esquerda. O que a esquerda está fazendo? O que o FHC, o Luciano Huck e o Haddad estão fazendo? Estão em ato virtual defendendo a democracia. É por isso que esse bando de desgraçado, mesmo tendo toda a máquina pública na mão, não conseguem nos destruir. Pessoal, a esquerda, muitas vezes, ela é assim, ela é super valorizada, né? Superdimensionada. Eu digo para vocês o seguinte, se a esquerda fosse organizada, como muita gente acha que não, que a esquerda é incrível, que a esquerda é organizada, que a esquerda... Se a esquerda fosse aquilo que muita gente acha que é, nós, da direita, estaríamos destruídos. A esquerda hoje tem todo o poder administrativo, todo o poder legislativo e todo o poder judiciário na mão. E grande parte do poder executivo. Se esses caras tivessem alguma organização, alguma capacidade intelectual de se organizar, produzir realmente um conteúdo intelectual, nós da direita já estaríamos destruídos. Terça Livre estava fechado, comunicação e política estava fechado, nós estaríamos presos. Porque todo o poder vigente está na mão desses caras. Agora, esses caras são tão burros e não tem como ser diferente. Porque é um povo que não estuda, é um povo que não lê. Você vê, por exemplo, praticamente todo o Brasil é cristão. Ou católico ou evangélico. Tem um texto bíblico que é clássico. Que é quando o povo de Israel estava sendo destruído debaixo do jugo dos invasores. E Deus fala através do seu profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento das leis, conhecimento de como adorar aquele Deus, conhecimento da vontade daquele Deus, como servir aquele Deus. Então a falta de conhecimento teológico, social, filosófico, a falta de conhecimento do povo de Israel naquele período antes de Cristo fez com que ele sucumbisse diante de invasores externos. O povo brasileiro, ele é um povo quase em absoluto cristão. Ou seja, deveriam conhecer esse princípio até mesmo filosófico das escrituras sagradas. Agora, você chega para a pessoa e fala o seguinte: quantos livros você já leu em 2020? Nós estamos no final de junho, ou seja, já vamos agora para o meio do ano. Metade do ano se passou. Quantos livros você leu? Ah, Fernando, o Brasil pegando fogo, você quer que eu leia? Ah, Fernando, como que nós vamos salvar a República com livros? Você acha que Platão fará algo por nós? Perece por falta de conhecimento. Se nós tivéssemos obtido conhecimento, não estaríamos nessa pindaíba que nós estamos agora. A ponto de chegar à presidência da República e mesmo assim apanhar dia e noite. Dia e noite, dia e noite. Vida de mim, meu amigo, é levar cacete. Vida de mim é apanhar. Estamos aqui segurando as pontas porque nós acreditamos que nós vamos vencer. Então vai chegar uma hora que nós vamos aprender e nós vamos começar a vencer. Mas por enquanto é só porrada. A esquerda, graças a Deus, não nos deixa só na ignorância. A esquerda também está na sua ignorância. A ponto de defender a democracia em ato virtual. Por que esses caras não tomam as ruas? Porque são burros. Você vê que no Brasil, nem o movimento Antifa pegou. No Brasil, nem o movimento Antifa deu certo. O Brasil é tão preguiçoso que não conseguiu sequer ir para a rua quebrar vitrine de banco. O brasileiro é tão preguiçoso que não conseguiu sequer se organizar com a militância de esquerda internacional. Não conseguiram aderir ao movimento Black Lives Matter, que o planeta inteiro aderiu. Nós temos que sair na frente. Nós temos que sair na frente. E é por isso que eu chamo todos vocês. O tempo todo aqui no Comunicação e Política. Vamos ler, vamos estudar, façam os cursos. Vamos conversar, assistam as lives, participa aqui com a gente. Pessoal, nós temos que sair na frente. Nós temos que sair na frente para que nós consigamos vencer esse povo. Esse povo está dormindo, está comendo mosca. Graças a Deus, senão a gente estava destruído. Mais uma fake news aqui, dizendo que FHC, Huck e Haddad estão se reunindo. Estão se reunindo é o cacete. Aqui ninguém é ignorante não, Globo. Eu sei que esses vagabundos dormem junto há 30 anos. Então não me vem com essa conversinha não. Esses filhos de rapariga estão unidos há muito tempo. E eles estão defendendo a democracia em ato virtual porque são um bando de retardado.
Nós não defendemos a democracia em atos virtuais. Nós defendemos a democracia dia e noite, defendemos a democracia dentro de casa e nas ruas. Defendemos a democracia na internet, muito em breve estaremos defendendo no rádio. Se brincar, a gente defende na televisão também. E vamos defender na rua sem parar. Revista Veja. Com dificuldades de dormir, Bolsonaro aciona auxiliar até de madrugada. Eu fiquei lendo essa notícia e fiquei pensando cá comigo. O que é você acionar um auxiliar quando você está com sono? Cada um tem a sua receita. Cada um tem o seu esquema. Tem gente que quando tá sem sono, né, aquelas noites insones, aí o cara chama a ajuda, né, do cão engarrafado, né? Tem essa frase, né? O uísque é o melhor amigo do homem, né? O uísque é o cachorro engarrafado. Tem gente que quando tá insônia vai lá chamar o uísque, né? Tem gente que chama a esposa, né? Que uma mulher tá lá dormindo, tá quase babando, tá lá babando no travesseiro, o vagabundo acorda, mulher, acorda que eu não tô conseguindo dormir. Mas o que tem a ver com... O cara não consegue dormir, acorda a esposa. Cada um faz uma coisa, né? Aí o Jair tava com insônia e acionou um auxiliar. Quando eu li o título dessa matéria, eu falei, rapaz, agora eu fiquei curioso, eu vou até ler essa merda que eu quero saber o que o Jair faz quando ele tá insone. Ouçam o que diz o Robson Bonin, da revista Veja. Jair Bolsonaro não anda dormindo direito. Na quarta-feira, mandou mensagem para Damares Alves, 3h30 da madrugada. Abre aspas para nossa querida Damares. Calma, Michele, não é nada disso que você está pensando. Vamos lá, abre aspas para Damares. Como trabalha nosso presidente, a primeira mensagem que me mandou hoje era 3h30. Esse homem não dorme, contou orgulhosa Damares numa live quarta-feira. Gente, as matérias da grande imprensa você tem que ler, eu sei que é uma merda, né? A vontade é de você ler o título e já parar de ler o resto. Mas assim, como eu tô aqui, tenho que fazer o serviço sujo, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Então, eu tenho que ler essa merda umas 2, 3 vezes para poder entender, porque parece os textos que a minha filha de 10 anos escreve, assim. Minha filha vai fazer uma redação, né? Texto de criança, né? Você sabe como é que é. Começa falando que foi no shopping, depois já tá subindo a montanha do Everest. Não tem lógica. O texto do cara da Veja são 4 parágrafos. E quando ele escreve o título, ele te diz que o Jair acionou um auxiliar. Quando você vai saber, buscar através do texto, saber qual a fonte da informação dele, você fica sabendo que, na verdade, o cara da Veja, o Robson Bonin, que tem uma coluna na revista Veja, você fica sabendo que, na verdade, a fonte da informação dele é a live da Damares. Esses caras assistem a gente. Esses caras assistem a live da Damares. Porque quando você vê assim, se o cara me falar assim, ó, Jair Bolsonaro estava com insônia 3h30 da manhã, ligou para uma pessoa. Quarta-feira, 3h30 da manhã, ligou para alguém. Eu fico curioso, eu falo, caramba, o cara tem uma fonte muito boa. Puta que pariu, deve ser a Michele que é a fonte do cara. Que, porra, o cara sabe a hora que o presidente acordou, bicho. Que porra de anãozinho é esse, desgraçado? Michele, olha debaixo da cama aí. Olha debaixo da cama, que porra é essa? O presidente acorda 3h30 da manhã e o jornalista da Veja sabe. Aí eu fico pensando, será que a Michele... A Michele agora é a nova divisora da direita. A Michele está dividida. A fonte da informação do cara é uma live da Damares. Olha só, Jair Bolsonaro não anda dormindo direito. Na quarta mandou mensagem para Damares 3h30 da manhã. Até aqui você ainda tá impressionado. Porra, o cara tem informação da hora que o Jair ligou para Damares. Aí você lê a aspas da Damares. Como trabalha nosso presidente? A primeira mensagem que me mandou hoje era 3h30. Esse homem não dorme. Contou orgulhosa Damares numa live. O cara assiste uma live, pega a informação da live e faz uma matéria na Veja. Puta que o pariu! Puta que o pariu! Isso é... Olha o nível do jornalismo desses caras. Eu não faço isso. Eu tenho vergonha de fazer isso. O Jair faz a live dele na quinta-feira. O Jair faz a live dele na quinta-feira, o que ele faz? Ele vai lá e chama lá o ministro da pesca, o ministro da indústria de pipas. Chama aqueles doidos lá. Chama os ministros para participar com ele. Eu vejo a live.
Mas, porra, eu não vou pegar o que o Bolsonaro falou na live e vou transformar numa matéria jornalística, porque você já viu a live. Pô, eu tenho vergonha de fazer isso, cacete. Quando eu vou fazer uma live, o que eu falo pra vocês? Eu pego algo que aconteceu no dia, eu pego a política do dia, eu pego algo que tá acontecendo, que vai acontecer, que aconteceu. Aí eu pego aquilo que eu já li de filosofia, sociologia, teologia e aplico o que eu já li em cima dos fatos. Ou em cima da análise do que eu acho que vai acontecer. Praticamente comunicação e política é isso aí. Porra, o que eu faço? Eu não tento fazer furo jornalístico com coisa que saiu na live, porque, pô, você tem que ter um mínimo de vergonha, cacete. Você tem que ter um mínimo de vergonha na cara. Sabe, é uma produção de mentira. Os caras produzem mentira até mesmo conceituais. Os caras produzem mentira até mesmo de caráter. O caráter do jornalista se tornou uma fake news. Eu fico bobo porque esses caras são os caras que vão... Este ano vai ter a premiação Tim Lopes. Aí os caras vão lá. Prêmio Tim Lopes de jornalismo. Cara, o Tim Lopes, você sabe qual eram as fontes de informação do Tim Lopes? Ele fazia jornalismo investigativo infiltrado dentro de facção criminosa, dentro de morro, no Rio de Janeiro. O cara subia o morro para grampear traficante, para colocar escuta em boca de fumo, para descobrir como acontecia o tráfico de menores no morro, prostituição infantil. Isso era jornalismo investigativo. O cara hoje senta o rabo na frente do MacBook e fica assistindo a live da Damares para pegar informação para fazer notícia. Pessoal, é por isso que eu digo para vocês, eu jamais eu vou dar 1% do meu tempo para essa imprensa. Essa imprensa é um câncer. Essa imprensa tem que ser destruída. Nós estamos aqui no Desmentiras 76. São 76 semanas batendo na imprensa e vou bater até cair. São 76 semanas mostrando como esses caras são indecentes, como esses caras são ridículos. Nós não temos que ir lá melhorar a imprensa. Nós não temos que melhorar a imprensa. Ah, não, eu vou lá porque eu vou melhorar a qualidade da imprensa. Não, nós temos que destruir essa imprensa. No mínimo, nós vamos bater tanto, mas tanto, que quando eles estiverem no chão, eles vão pedir arrego. No mínimo. Agora, jamais eu vou levar vocês para dentro da imprensa. Inclusive, uma das coisas que eu faço aqui no Desmentiras em Série, que é o principal do Desmentiras em Série, é eu ir por você lá na grande imprensa e ler esse lixo, essa lama, essa carniça. Que é lógico, graças a Deus, você não lê. Então, um dos papéis do Desmentiras em Série é eu pegar tudo que a imprensa fala e mostrar pra vocês o quão ridículo é. Isso é gente criminosa, isso é bandido, isso é vagabundo, isso é gente que tá destruindo o país. Graças ao Globo, Veja, Revista Época, Folha de São Paulo, Estadão, é que nós estamos nessa merda de coronavírus, que a sociedade inteira tá usando máscara. A porcaria do coronavírus vai embora e a máscara vai ficar. Aí muita gente da direita, ai, eu não admito o novo normal. Lixo! E daí que você não admite? Não faz diferença você não admitir o novo normal? Ai, Fernando, a ONU, isso é coisa de globalista, esse negócio de novo normal é coisa de globalista. Eu não admito. E daí que você não admite? Vai agora no McDonald's e tenta entrar no McDonald's para comer um Big Mac lá dentro. Não vai entrar. Você sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comer no meio fio. Do lado de fora, sentado no meio fio de máscara. Porque se passar um policial, ele te multa. Então não faz diferença você aceitar ou não o novo normal. Eles não dependem da tua opinião, da tua decisão. O novo normal já aconteceu. E você vai viver nele sim, querendo ou não. Pessoal, nós temos que destruir. A imprensa, ela se tornou o meio de propagação de toda a desgraça que é orquestrada dentro da ONU, dentro da União Europeia, dentro de fundações ao redor do mundo, dentro de partidos políticos, dentro de casas legislativas. Toda essa desgraça que acontece lá não tem como você ficar sabendo, senão pela grande imprensa. Gente como antagonista é um desserviço à nação.
Agradeço demais a participação de todo mundo. Vamos lá, Desmentiras em Série é pra gente rir da cara dos trouxa, mas de vez em quando a gente tem que dar umas porradas aqui, inclusive em nós mesmos. Obrigado, Margarete Duarte, parabéns pelo seu canal, aprendo demais com as suas informações, muito obrigado, valeu. Ricardo Iriguchi, parabéns pelo trabalho, dia 9, todo mundo em Brasília, dia 9/7, todo mundo em Brasília defendendo o governo. Obrigado, Marília Diogo, se tornou membro. Obrigado, Edson Coelho. Por favor, faz um especial sobre a aula que o Olavo postou ontem. Porra, um especial, caralho. Aí é muita coisa, bicho. Não precisa de um especial não, Edson. Porra, o que o Olavo falou ontem, né? Pelo amor de Deus, não tô querendo aqui dizer que eu tô no nível do Olavo. Que isso? Eu não chego no dedão do pé do Olavo. Só assim, o que o Olavo falou ontem sobre a visão, né? De que o Bolsonaro mudou o foco e tal... A gente tá falando aqui no canal há 2 semanas. Então é lógico, quando o Olavo fala é outro peso, porque ele traz toda a carga intelectual que ele tem, que deve ser uns 1000% maior do que a minha. Mas o espírito do que ele disse, a gente está dizendo aqui há 2 semanas aqui no Comunicação e Política. Então, quem acompanha o Comunicação e Política sabe o que foi dito, né, no COF ontem e o significado de tudo isso. Obrigado, Burigato. Minha mãe comprou 10 livros na sua livraria. Comecei a redpilá-la há 1 ano e meio. É tua fã. Mande um beijo pra ela. Dona Nida, beijão pra senhora. Fica com Deus. Deus abençoe essa família linda que a senhora tem. Família é a melhor coisa que a gente pode ter nessa terra. Somos cristãos, cremos em Deus e nos entristecemos com essas palhaçadas. Obrigado, Burigato. Valeu demais. Léo Bastos. Obrigado, Adriano Dutra. Logo após a eleição americana, as coisas se apaziguam. As coisas jamais vão se apaziguar. Jamais. Tá? Aqui só vai se apaziguar, meu amigo, quando essa bagaceira aqui acabar, Armagedon, for todo mundo pra Nova Jerusalém, e aí acaba. Até lá é só bagaceira. Obrigado, Nádia Saldanha. Reinaldo Fernandes. Verdade, Fernando. Temos um bando de mimizento de internet que só sobe hashtag, mensagem no Face, Twitter. Esse povo não cai na real. Obrigado, Reinaldo. A Poema. Quando vai sair o livro Desmentiras? Meu amigo, não sei de mais nada. Não sei de mais nada. Eu devo estar envolvido nos 93 projetos ao mesmo tempo. Então... O Desmentiras tá lá no pé da lista de prioridades. Infelizmente. Reinaldo Fernandes, a esquerda tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Tem o maquinário e não sabe usar. Nossa sorte é essa. Reinaldo, eu sempre lembro e sempre trago aqui no canal aquele princípio do rei Salomão, né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O cara não tem o temor ao Senhor, meu amigo, ele não tem o princípio, ele não consegue avançar, ele não consegue ir além. É por isso que tudo que você lê que é ateu, né, que é anticristão, que nega a fé, tudo aquilo que você lê pode ser do maior filósofo, maior pensador. Você colhe, né, centelhas de inteligência, de lucidez, de esclarecimento. Mas a ciência, no cômputo geral, acaba sendo uma bela de uma porcaria. Como, por exemplo, o positivismo de Augusto Comte. Que, inclusive, quem gosta de ficar falando mal do positivismo, xingando, e não tem base para xingar, faça o nosso curso também, ONU e União Europeia. Você vai saber xingar Augusto Comte com propriedade. Obrigado, Reinaldo Fernandes, valeu. Obrigado, Wesley Pinto. Ainda não entendi por que o PT e o PDT ainda não se uniram. Existe diferença entre o Foro de São Paulo e o comunismo chinês? Ué, Wesley, vamos lá. Eles não se uniram. Em que sentido? Esses caras estão todos juntos, né? Agora, você sabe que mesmo dentro... É igual você falar, o Comando Vermelho está unido. O Comando Vermelho não está unido. Dentro do Comando Vermelho há grupos que pensam diferente, que obedecem ordens diferentes, né? Ninguém é unido como uma instituição em si. Você pega a Igreja Católica. A Igreja Católica é unida? Dentro da Igreja Católica você tem um grupo que pensa assim, um grupo que pensa assado. A Igreja Protestante, muito menos. Dentro do governo Bolsonaro, as pessoas estão unidas? Pelo amor de Deus, né? Então, quando a gente fala... Agora, a união de propósito. Os cristãos estão unidos no mesmo propósito. Então, neste propósito uno, tanto a Igreja Católica como a Protestante estão juntas. Que é o quê? A pregação do Evangelho, levar o conhecimento de que só há remissão dos pecados, você acreditando que Cristo é o Senhor e que Ele é o Cordeiro Santo de Deus, sacrificado em prol de toda a humanidade. Então, esse é o propósito, né, geral. Então, a gente tem que entender esse nível de união. Denise de Oliveira, grande Fernando, acredito que o que falta à esquerda é a verdade. Não, isso falta, mas isso é uma questão de princípio, eles jamais terão.
né? Ninguém destrói o oponente com mentiras. Verdade. Obrigado, Rosemary. Obrigado, se tornou membro. André Locatelli. Valeu, obrigado. Matheus Frari. Obrigado. O povo gaúcho sofre demais nas mãos da RBS TV. Tu é o cara. Obrigado. Valeu, pessoal de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Obrigado, Alexandre Maniglia. Parabéns, agradeço de coração. Valeu demais. Vamos lá. Mais fake news. Tem fake news demais, meu Deus do céu. Para tudo. Obra que Bolsonaro visitou no Ceará estava 94% pronta antes de sua posse. Gente, acompanhe aqui comigo para vocês entenderem como que funciona a construção de fake news, construção de narrativa na grande imprensa. Quem tá aqui com a gente, já assistiu pelo menos aí uns 20 desmentiras, já tá expert em detectar fake news e desmontar fake news. Vamos lá. A gente tem aqui no site UOL, né, no portal UOL, Universo Online, uma coluna de um jornalista chamado Chico Alves. O título da coluna é assim: obra que Bolsonaro visitou no Ceará. Veja só, ele não inaugurou, ele visitou. Obra que Bolsonaro visitou no Ceará estava 94% pronta antes de sua posse, ou seja, antes de 1º de janeiro de 2019. Então você tem um jornalista que tem uma informação. Pode ser que é verdade, né? Você não vai negar a informação antes de pesquisar a verdade. Talvez é verdade. Então vamos ver qual é a fonte do jornalista? Vamos investigar. Vamos dar uma chance pro jornalista. Vamos lá. A visita que Jair Bolsonaro fez hoje à cidade pernambucana de Salgueiro, divisa com o Ceará, para inaugurar trecho da transposição do Rio São Francisco, virou mais um motivo de discussão política nas redes sociais. Apoiadores do presidente dizem que ele deu andamento à obra que foi abandonada por governos petistas. Já simpatizantes do presidente Lula ironizaram Bolsonaro por estar fazendo promoção em um empreendimento tocado pelos governos do PT. Para tirar a dúvida, a coluna procurou... Opa, vamos lá, vamos ver quem é a fonte do cara. Para tirar a dúvida, o que o jornalista fez para tirar a dúvida? Ligou pro Tarcísio. Ligou pra Tereza Cristina. Ligou pro secretário de obras do Ministério de Infraestrutura, construção de hidrovia, ferrovia, o cacete A4. Não. Para tirar a dúvida, a coluna procurou o ex-ministro da Integração Nacional do governo Temer, Pádua Andrade. Ele foi o último responsável por gerir o empreendimento, antes do Bolsonaro assumir a presidência. O que o jornalista fez? Presta atenção no pulo do gato. Você pode até falar assim, pô, Fernando, mas tem uma lógica. Tem uma lógica, Fernando. Pô, mas você também, bicho, pô, você é foda. Você fica querendo defender o Bolsonaro e você fica sendo injusto com a galera. Ele ligou pro ex-ministro do Temer porque foi o ex-ministro do Temer que tava tocando a obra, pô. Então ele foi saber do cara se é verdade. Vamos lá. Para tirar a dúvida, a coluna procurou o ex-ministro da Integração Nacional do governo Temer, Pádua Andrade. Ele foi o último responsável por gerir o eixo. O que os caras fizeram? Eles ligaram pro ministro do Temer e falaram assim, bicho, tá tendo uma treta na internet. Você sabe, internet é uma merda, não é coisa de Deus. Twitter, então, meu Deus do céu. O povo tá se matando nas hashtags. Você tem a Zambelli, de um lado, levantando as hashtags pró Jair. E você tem o Freixo do outro lado, levantando as hashtags de pai Lula. E nós queremos tirar a dúvida. O ponto é, a esquerda está dizendo que você deixou 94% da obra pronta. É verdade? O que você acha que o puto vai falar? O que você acha que o ministro do Temer vai falar? O que você acha que o ministro do presidente Michel Temer, que segundo a Polícia Federal era chefe de uma organização de destruição de provas, o que você acha que o ministro Temer vai falar? O ministro do Temer falou, sabe o quê? Foi eu mesmo. Pessoal, quando a gente vê na internet a discussão, quem fez a obra, foi o Bolsonaro ou foi o Lula? Sabe, assim, primeiro de tudo, vamos lá, aqui é conversa de adulto, criança não assiste o Desmentiras, então a gente pode mandar real, como diz a minha filha. Quem fez essa obra não foi o Bolsonaro,
Não foi o Lula, não foi o Sarney, não foi Dom Pedro II, foi ninguém. Quem fez essa obra foi você. Para começar a conversa. Político não faz nada. Jair não é engenheiro. Que eu saiba, Jair nem pedreiro é, nem mestre de obra é. Se brincar, não sabe fazer uma massa. Então, meu amigo, quem fez essa obra não foi o Jair, nem o Lula, nem o Sarney, nem ninguém, foi você. Porque você é o trouxa que paga 44%, 45% de imposto nesse país. Todo ano, mais de 40% de tudo que você produz de riqueza, você dá para o Estado. Então, Sarney, Lula, Bolsonaro são administradores públicos. Eles administram a coisa pública. Eles executam obras, eles executam planos de governo, eles executam políticas públicas. E você, pagando tudo isso muito caro, você vê o fruto chegar alguma hora. Essa discussão, quem fez foi Bolsonaro ou foi Lula? Peraí, o que você entende por fazer? O que é fazer? O que é fazer? É uma obra, se a obra dura 10 anos, obviamente ela passa por, no mínimo, 3 governos. 4 mais 4 mais 2. Então essa obra começou no governo Lula, começou no governo Dilma, não sei. Eu sei de uma coisa, ela terminou agora. Outra coisa que eu sei é, nos governos anteriores, todas as obras que aconteciam, que eram executadas, tinham altas somas de dinheiro corrompido. Tinham altas somas de verba pública sendo desviadas. Então nós podemos sim comemorar, um dos fatos que nós podemos comemorar agora é que o Jair Bolsonaro está 1 ano e 6 meses no poder. Tinha uma obra que estava emperrada sim. Não, mas tinha 94% pronto. Meu amigo, pode ter 99% pronto. Enquanto você não abrir a porra da turbina e sair água, aquilo ali não adianta de nada. O que a gente já viu de obra nesse país parada, quase concluída. Mas e daí, meu irmão? Inclusive não concluiu por quê? Fez 94% por quê? Por que não fez os outros 6? Você não é o bichão mesmo? Por que fez 94 e não fez 100? Então são pontos idiotas de discussão que sempre vão acontecer. Agora, tudo isso para tirar o mérito. Tirar o mérito de quê? De um governo que está vindo como principal carga. E aí vem uma das razões da briga da direita, aí, da aula do Olavo ontem e tal. Vem um dos motivos aí de toda essa confusão, que é esse governo que vem como principal, com a sua principal característica, desenvolver o país. Fazer com que o país vá para frente. Vá para frente em que sentido? Vá para frente na execução de políticas públicas, vá para frente na entrega de obras, vá para frente no desenvolvimento da nação, na produção de riqueza, na valorização da moeda do real brasileiro, gerando emprego, reduzindo o desemprego. Então, o governo Bolsonaro, ele tomou uma decisão que ele vai meter ficha em obra pública. Meu amigo, o cara foi eleito, direito dele. Ele foi eleito, ele vai meter ficha em obra, então pau na máquina. Senta o cacete, libera a besta enjaulada que é o Tarcísio. Pega o Tarcísio, meu amigo, libera ele, joga ele, libera o Tarcísio. Liga o tubo no Tarcísio e deixa o pau comer, então. É isso que vocês querem? É obra? Então vai. Vocês querem o quê? Emprego? Então vai emprego. Vocês querem o quê? Aumento do poder do real? Então vai aumento do poder do real. Vocês querem baixar a taxa Selic? Vocês querem baixar o juros? Então pau na máquina. Então quem entregar a obra, entrega. Agora, eu peço que vocês prestem atenção nesse ponto. Eu estou trazendo aqui um ponto de ponderação. O Jair fez a hidrelétrica, o Jair fez a ponte. Jair faz porra nenhuma. Não aceita um tijolo. Você tem que entender que ele é o seu administrador. Ele é o cara que você elegeu para administrar o seu dinheiro. Então saiba cobrar as coisas. Saiba cobrar a política. Saiba cobrar o vereador, o prefeito da tua cidade. Principalmente o prefeito, o governador e o presidente, que são os executores, chefes do poder executivo. Saiba cobrar e entenda sempre que é você que está fazendo as coisas. E outra coisa, os administradores bons, elogiem. Elogie sim, elogie o Ricardo Salles, elogie o Tarcísio, elogie o Jair Bolsonaro, o principal deles. Porque se não fosse o Jair Bolsonaro, nenhum desses caras estava lá. O Tarcísio está na administração pública desde o governo Dilma. Na época do governo Dilma, o Tarcísio estava no DR. Você sabia que era Tarcísio? Não sabia. Por quê? Porque vivia escondido lá na última salinha do DR. Porque no governo do PT só trabalha se for vagabundo e ladrão. E o Tarcísio não é ladrão. Então nós temos que pegar os bons administradores, os bons governantes e elogiar eles, inclusive para que eles entendam que aqui é um povo que está observando tudo que acontece e que é um povo zeloso do dinheiro dos seus impostos.
Então, meu amigo, você que tá feliz, tá compartilhando, eu vi um monte de vídeo no Facebook, de foto no Instagram, você que tá compartilhando pouco, compartilha mais. Senta o dedo nos likes, nos curtir, nos RT da vida, compartilha mesmo, tem umas fotos lindas do Jair lá com os dedinhos pra cima, lá dando glória a Deus lá em cima em cima da barragem. Faça isso mesmo, divulgue mesmo, divulgue porque tem uma coisa, pessoal. No Nordeste, nós veremos uma transformação da economia. É a principal ação do governo Bolsonaro na região Nordeste do Brasil, é a capacitação do cidadão nordestino para gerar riqueza. Nós temos no Brasil, historicamente, desde o descobrimento do Brasil até hoje, o Nordeste ele sofre muito com a falta de capacidade de geração de riqueza. Por que você acha que o nordestino ele tem uma vida suada? Por que você acha que o nordestino, não é só por causa do calor não, por que você acha que o nordestino no interior, no sertão, ele tem uma vida tão sofrida? Será que tem uma maldição naquela terra? Será que é Deus que não gosta do sertão nordestino? Não, pessoal. É porque ali não há capacidade de gerar riqueza. Todo o deserto é assim. Você acha que lá no Saara, o povo lá do Saara vive como? Virado no Wi-Fi? Não, meu irmão. É sofrimento. É alimentação ruim. Agora, nós temos um fato aqui no Brasil que pode mudar a história do Nordeste, que é a água. Levar água ali para o Nordeste. Você não consegue levar água para o deserto do Saara, para o deserto do Atacama. Agora, para o agreste nordestino, para o sertão nordestino, você consegue. Mas falta vontade política. E pelo que parece, a vontade política chegou e o nome dela é Bolsonaro. Então a vontade política tá lá e tá fazendo, meu amigo. O povo nordestino, vocês podem ficar tranquilo. A única região que o Jair Bolsonaro perdeu, foi no Nordeste. Não vai perder nunca mais. Região Nordeste, o Bolsonaro conquista agora, até 2022. Quando o nordestino entender que ele não precisa de um Bolsa Família, que ele não precisa de um cartãozinho do Ministério dos Direitos Humanos, quando o nordestino entender que ele não precisa de um seguro defeso, quando ele entender que ele não precisa ficar pedindo esmola para empresa, para estatal, vendendo semente para ele, quando o nordestino entender isso, e ele vê que ele trabalhando, ele produz muito mais riqueza do que um benefício social, ele nunca mais vai abandonar a direita. É isso que nós estamos fazendo, nada menos do que isso. Último ponto. Só aproveitando a deixa, porque hoje o Desmentiras a gente tá aqui entre a zoeira e o papo sério. Eu sou conservador, eu luto pelo conservadorismo, pelo cristianismo. Para mim não tem nada mais importante. Inclusive o foco do meu trabalho cada vez mais é o conservadorismo. E eu tô saindo fora da análise política do dia a dia. Cada vez mais eu vou fazer isso. Quero chegar no ponto do 100%. Mas mesmo eu focado no conservadorismo, eu quero dizer o seguinte: nós somos a minoria da minoria da minoria. Tem muito conservador se achando a última bolacha do pacote. Ah, porque o Bolsonaro, se ele abandonou a pauta conservadora, acabou o Brasil. Acabou o Brasil, ninguém mais vai votar no Bolsonaro, né? O Bolsonaro já perdeu. Ninguém mais vai votar no Bolsonaro. Meu amigo, primeiro de tudo, a luta conservadora não é uma luta política. Quando eu luto pelo aborto, quando eu luto contra as drogas, quando eu luto pela propagação do evangelho, quando eu luto pela restauração do núcleo familiar, quando eu luto contra a sexualização das crianças, quando eu luto contra o transexualismo, eu não estou lutando um projeto político. Eu não estou fazendo isso aqui pelo Bolsonaro. Estou fazendo isso aqui pela família. Eu estou fazendo aqui pelo meu país. Eu estou fazendo isso aqui pela igreja. Eu estou fazendo isso aqui porque foi isso que Deus mandou que nós façamos aqui nessa terra. Deus não te colocou aqui para ficar batendo palma pro Pablo Vittar não, cacete. Deus não te colocou aqui para você ficar fumando maconha não, desgraça. Deus não te colocou aqui para você ficar vendo pornografia na internet não. Então eu estou fazendo isso não é pelo Bolsonaro. Não tem nada a ver. Estou me lixando. Nesse aspecto eu estou me lixando para toda a política. Então nós temos que entender o seguinte: o que nós estamos fazendo no conservadorismo, dando certo ou dando errado, não tem nada a ver com o projeto Bolsonaro. E o Bolsonaro, focado ou não
no projeto conservador, ele vai ganhar do mesmo jeito. Ele vai ganhar do mesmo jeito, porque ele não está negando a fé. Ele não está abandonando a fé. O que o Bolsonaro está fazendo é mudando estratégias políticas. Então eu entendo que o que eu estou envolvido, para mim, ao meu ver, no meu ponto de vista, eu estou no maior projeto possível que um homem pode se envolver, que é o projeto cristão. Então não tem nada maior para você se envolver do que no cristianismo. Política não é essa coisa toda. Política não é a última bolacha do pacote, não, meu amigo. Política é uma merda. Política é a administração de um país de serviços públicos com o nosso dinheiro. O que é de mais importante na vida é essa luta pelo conservadorismo. E é isso que eu estou fazendo com a escola de conservadorismo. Eu chamo todos vocês, sejam alunos da escola de conservadorismo. Escola de conservadorismo, meu amigo, você vai pagar, eu acho que é R$140 uma vez na sua vida. Você vai pagar e você vai entrar. Você vai se tornar um aluno da escola de conservadorismo. Gente, o que você aprende ali é muito maior do que a Peppa, por incrível que pareça. Existem coisas maiores que a Peppa. O que você aprende na escola de conservadorismo é muito maior do que o Alcolumbre. Do que o Alcolumbre, o Maia e a Peppa juntos, comendo bacon. Se envolva com aquilo que realmente faz diferença na nossa vida. Vamos transformar esse país. Nós não vamos transformar esse país, senão recuperando o núcleo familiar, salvando nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, beleza? Vamos lá, tem mais fake news, pau na máquina, vamos nessa. O UOL, devidamente rebatido, vamos agora para o Estadão. Hoje nós estamos homenageando todo mundo. Tivemos Folha, o Globo, o UOL, agora vamos para o Estadão. Não, desculpa, pessoal, não é Estadão, não é Folha de novo. Puta merda. Cara, mas só dá Folha. Ô, Celino, só dá Folha, rapaz. Ô, Folha que mente como se não houvesse amanhã. Pessoal, a Folha acordou virado numa pesquisa. A Folha acordou virada numa pesquisa essa semana. A Folha essa semana danou fazer pesquisa. Saiu pesquisando tudo quanto é coisa. Então vamos lá. Tem 3 pesquisinhas aqui que eu vou cantar rapidinho só para vocês verem. Primeiro de tudo, eu peço para que você tome uma decisão na sua vida. Você acredita em pesquisa de opinião? Ah, Fernando, eu acredito. Então beleza. Avalie todas as pesquisas de opinião. Ah, Fernando, eu não acredito. Então, meu amigo, para de se preocupar com essas porcarias. Decida. Que eu fico vendo assim, tem gente... Ah, pesquisa é tudo mentira. Aí sai uma pesquisa. Bolsonaro é aprovado por 90% dos brasileiros. Aí o cara vai e posta no Facebook. Tá vendo? Bolsonaro é lindo. Ou tu acredita ou não. Para 78%, regime militar de 1964 foi uma ditadura. Gente, esse tipo de pesquisa, eu quero te mostrar como pesquisa é uma desgraça. O Datafolha perguntou aos 2.016 entrevistados, em 23 e 24 de junho, acerca da natureza do regime militar, instaurado em 31 de março de 1964. Para 78%, foi uma ditadura, enquanto 13% não veem desta forma. Já 10% diz que não sabe. Primeiro de tudo, que você perguntar coisa para brasileiro é a maior merda que existe. Quem gosta de viajar de carro, eu adoro. Eu só viajo de carro, né? Principalmente porque eu tenho tanto filho, que se eu for viajar de avião eu quebro. Porque para ir para qualquer buraco desse país eu pago R$10.000 para ir, R$10.000 para voltar. Então, eu já era, não tem mais como voltar, um monte de menino. Então eu tenho que fazer o quê? Eu viajo tudo de carro. Então eu só viajo de carro. O caba, quando viaja muito de carro pelo Brasil, ele aprende que a pior merda é você perguntar coisa para brasileiro. Porque brasileiro, mesmo que ele não souber a resposta, ele fala. Então tu tá de carro lá na baixa de uma égua. Já fiz isso várias vezes. Tô de carro lá no interior da Bahia. Eu viajo pra Bahia toda hora. Eu tô lá no interior da Bahia de carro, aí tu chega numa cidade que tu nunca foi na tua vida. Aí tu chega na cidade e fala assim, para, né? Para o carro na beira ali da calçada. Ô meliante, onde é que fica o Hotel Nacional? O cara não tem ideia de onde fica o Hotel Nacional. Bicho, brasileiro é foda. Brasileiro não tem ideia. O cara não tem ideia de onde fica o Hotel Nacional. Aí ele pensa, né? Ele olha pro horizonte. Rapaz, você segue reto aqui toda a vida. Segue reto toda a vida.
Quando chegar no final, tu vai virar à esquerda, tu segue reta à esquerda, tu vira toda a vida. Eu fiz isso uma vez lá em Vitória da Conquista. Eu tava procurando um hotel chamado Hotel Central. Cheguei em Vitória da Conquista à noite, né? Um monte de menino no carro, a sogra, a mãe, tinha até um cachorro e um rato dentro do carro. Eu fui perguntar pro cara onde era o Hotel Central. O cara falou, bicho, segue toda a vida. Chegando no final, tu desce e vai reto. Vai ter um decidão, tu vai passar 2 semáforos à direita. Eu fiz o que o cara falou. Meu amigo, eu me vi numa favela. Eu me vi numa desgraça que o trem ficou escuro, né? Mas tu tá na Bahia, tu já espera assim que não vai ter muita coisa desenvolvida no meio da rua, né? E eu tava indo e o trem foi ficando escuro. Eu fui chegando num bairro tão escuro que quando eu virei à direita, que o cara falou, depois de 2 semáforos à direita, quando eu virei, meu amigo, mas eu dei numa boca de fumo. Que na hora que eu olhei pro lado, tinha 2... Sabe aqueles baianos que ficam com aquelas bermudas aquelas bermudas aqueles tecidos que molha, né? Parece que o bicho já tá pronto ali pra levantar uma laje o dia inteiro, aí vai suar todo, no final ele toma um banho e nem troca de roupa. A roupa seca em 5 minutos, tactel, né? O cara com a bermuda de tactel e aqueles bigodinhos, né? Baiano não gosta de usar uns bigodinhos assim fininhos. Parece que o cara pega o barbeador e faz o bigodinho ficar bem fininho. E quando eu virei à direita, que eu dei numa esquina, rapaz, que eu olhei, tinha uns 3, 4 meliantes sentados no meio fio, fumando uma maconha com aquele bigodinho fino e as bermudas de tactel. Eu olhei pra trás, vi aquele bando de menino, eu já pensei, faleci, fui a óbito. Agora pronto, agora esses caras vão me parar, vai ver esse bando de menino, já vai falar, esse cara é pai de família, é frouxo, não vai fazer nada, que é um bando de menino dentro do carro, então... Isso é o brasileiro. Isso é o brasileiro. O que a Folha de São Paulo faz? A Folha de São Paulo me faz uma pesquisa e diz o seguinte. Imagina a Folha de São Paulo ligando na casa do meliante. O meliante já tá puto que tá de quarentena. Já tá 3 meses sem ver o jogo do Flamengo. O meliante puto, tomando corote, porque também o dinheiro já acabou, não tem como mais comprar uma balalaica. O cara já tá tomando corote, fumando derby, sentado em casa com o ventilador desligado, que é pra conta de energia vir barata. 3 meses sem trabalhar e sem ver o Mengão. Liga a Folha de São Paulo pro meliante e fala o seguinte. Alô, aqui é da Folha de São Paulo, estamos fazendo uma pesquisa. O senhor poderia responder? O governo que começou em 31 de março de 1964 foi: letra A, uma ditadura. Letra B, você não vê desta forma. Letra C, você não sabe. Rapaz, o cara, 3 meses de quarentena, você pergunta pra ele se alguma coisa foi a ditadura. Meu amigo, o camarada, primeiro de tudo, você tá falando de 1964, foi algo que aconteceu há 56 anos atrás. Se o cara tiver menos de 56 anos, ele provavelmente ele não tem noção do que você tá falando. O brasileiro não tem conhecimento literário sobre a ditadura. Dessas 2.016 pessoas que a Folha de São Paulo pesquisou, eu duvido que as 16 tenham mais de 56 anos e possam falar com conhecimento dos fatos se aquilo foi um governo militar, se aquele governo militar foi uma ditadura ou não. Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa tão idiota. Esse tipo de pesquisa é uma pesquisa, isso aqui é coisa de psicopata, uma pesquisa dessa. Você ligar para as pessoas para perguntar, você acha que foi o meteoro que destruiu os dinossauros ou foi outra coisa? Gente, pelo amor de Deus, é umas coisas sem noção absurda que está acontecendo. O Wallace Soares é de Vitória da Conquista, muito bom Vitória da Conquista, adoro, uma cidade linda, maravilhosa, nunca critiquei. Agradeço demais, sou quase baiano, bicho, eu vou tanto para Bahia que eu sou quase baiano. Pessoal, outra pesquisa da Folha de São Paulo. A aprovação de Bolsonaro segue estável após prisão de Queiroz, aponta Datafolha. Rejeitam o presidente, 44%, enquanto 32% acha bom ou ótimo e 23% regular. Para 46%, nunca é possível confiar no que ele afirma. Gente, os tipos de pesquisa que a Folha de São Paulo faz são as pesquisas mais idiotas possíveis. Como que você faz uma pesquisa para saber se a aprovação do Bolsonaro caiu após a prisão do Queiroz? Mas será que tem algum jornalista, eu sei que tem, será que tem algum jornalista que acredita que o afegão médio, o cara que vai trabalhar de ônibus, almoça um cup noodles no micro-ondas para economizar o dinheiro, será que esse cara acha, será que o jornalista acha que esse cara
fica fazendo ligação entre prisão do Queiroz e o presidente da República, Jair Bolsonaro. Queiroz que tá lá na Baixa da Égua, trancado num sítio lá em Atibaia. E o Jair Bolsonaro que tá na presidência da República. Mas, meu amigo, Jair Bolsonaro não tem tempo para falar com um militante. Jair Bolsonaro não tem tempo, mal tem tempo para falar com os filhos. Michele, coitada, deve estar abandonada. Jair se liga. Os caras estão achando que Jair Bolsonaro tá preocupado com Queiroz. Meu amigo, se brincar, o Jair Bolsonaro esbarrar com Queiroz na rua, não sabe quem é, tanto tempo que não vê. Aí o jornalista vem fazer uma pesquisa achando que não, a aprovação do Bolsonaro caiu depois que o Queiroz foi preso. Terceira pesquisa da Folha. A maioria dos brasileiros considera Bolsonaro pouco inteligente, aponta a Datafolha. A maioria da população brasileira considera o presidente Bolsonaro pouco inteligente e tem avaliação negativa sobre outras características pessoais dele. De acordo com a pesquisa do Instituto, 54% dos entrevistados dizem que ele é pouco inteligente, ante 40% que o consideram muito inteligente. Não souberam responder 6%. Pessoal, olha o que é esse país. Olha o que é esse país. Isso aqui tá pior do que o STF. Eu fico impressionado com o STF. Até hoje eu não entendi como que funciona o STF. Até hoje eu não entendi a lógica do STF. O STF são 11 ministros, né? Que são 11 supremos, né? Você imagina aqueles caras, né? Chega a sair aquela aura de super saiyajin do cara, né? 11 super ministros. Então você pensa, pô, se o cara, ele é supremo, né? Se o cara tem muito conhecimento, o cara deve ter feito uns 15 pós-doutorado em Roma. Você chega com um tema na Suprema Corte e apresenta, vamos lá, um tema bem difícil, né? Filosófico. Vaquejada. Vaquejada é crime ou não? Vaquejada pode ser realizada ou não? Aí você pensa, pô, é mole, né, porra? Aí é mole, toca pro pai, né, porra? Vaquejada. Vaquejada os caras vão matar, pô. O cara lê os Diálogos de Platão, porra. O que é vaquejada pra quem lê os Diálogos de Platão? O que é vaquejada pra quem fala latim, né? O que é vaquejada pra quem lê, meu amigo, Aristóteles no original? Aí você pega 11 ministros pra discutir vaquejada, a votação termina 5-5. Tem que ter voto de Minerva na porra da vaquejada. Você fala, bicho, como que pode? Você tem 11 caras e os caras não entram em consenso nem com relação a uma vaquejada, bicho. Imagina se esses caras for decidir minha vida, minha morte. Né? Você tá num tribunal, os caras decidem a vida e a morte de qualquer um. Os caras vão decidir vaquejada, não consegue, fica empatado. Buga. Tem que resetar o voto, porra. Gente, o brasileiro é a mesma coisa. Você chega no brasileiro e faz uma pesquisa. 54%. Bolsonaro é pouco inteligente. Até mesmo porque eu não entendi muito bem o que é isso. Pouco inteligente, né? Eu acho que eu sou pouco inteligente. Então, muito inteligente? Quem seria muito inteligente, né? Na política, porra. Se o cara fosse muito inteligente, ele não tava na política. Então eu acho que pouco inteligente para um político já tá um negócio bacana. 54% dos entrevistados dizem que ele é pouco inteligente. Ante 40% que o consideram muito inteligente. Primeiro de tudo, nós teremos que discutir o conceito de inteligência, que eu duvido que a grande maioria dos brasileiros saibam o que é. Eu duvido não, eu sei que não sabem. No Brasil, as pessoas confundem inteligência com conhecimento. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, em qual fase do ser humano ele é mais inteligente? As pessoas vão falar, os idosos, Fernando. Lá no Japão, todo mundo respeita os idosos pela sua inteligência, experiência de vida. Negativo. Você está confundindo. Você está confundindo inteligência com sabedoria. Você está confundindo inteligência com conhecimento. A fase onde o homem é mais inteligente é na primeira infância. Inteligência é capacidade de aprendizado. Inteligência não é conhecimento. Se você leu 50, 100 livros, você não ficou mais inteligente. Você obteve conhecimento. Inteligência é capacidade de aprendizado. É por isso que a gente fala que o homem é inteligente, a barata não é inteligente. Porque a barata ela nasce com um instinto. Ela vai comer merda, depois vai fazer o cocôzinho, depois vai comer merda, fazer o cocôzinho, depois vai espantar a sua esposa no pé da cama. É isso que ela sabe fazer. O homem não. O homem ele tem inteligência, ele tem capacidade de aprendizado, ele cria. Então, a própria pergunta, se você for fazer uma análise filosófica da pergunta da Folha, é uma merda.
A pergunta da Folha não quer dizer nada. Jair é pouco inteligente? Como que eu tenho capacidade de avaliar a inteligência do Bolsonaro? Não tem como. Eu não conheço o Bolsonaro. Avaliar a inteligência do Bolsonaro é como eu querer avaliar a inteligência de vocês. Eu não conheço vocês. De repente aqui nós temos pessoas incrivelmente inteligentes. E tem outras pessoas com menos inteligência. Ou pessoas com uma grande capacidade de inteligência em uma determinada área. Eu, por exemplo, eu sou uma anta em exatas. Meu filho é um gênio em exatas. Tem coisa que eu quero saber que eu pergunto pro Matheus. Ele me explica e eu não entendo. Pra você ver o nível da minha inteligência em matéria de exatas. Eu sou uma anta, eu já desisti. Agora, em matérias sociais, aí eu sou inteligente. Eu consigo ler qualquer material de ciências sociais, de filosofia. Alguns mais difíceis, outros mais fáceis. Mas no fundo eu acabo absorvendo todos. Então essa pergunta... O M. Gurgel matou a pau, não vou falar mais nada. Pouco inteligente é essa pesquisa. É isso aí, essa pesquisa é pouco inteligente. Meu cachorro Fuleco é melhor. Folha de São Paulo, contrate o Fuleco. Vamos lá, deixa eu ler os superchats aqui. Obrigado, Rosimeire, estou no membro do canal. Obrigado, André Locatelli. Obrigado, Jocélia Tim, estou no membro do canal. Obrigado, Luiz Henrique. Obrigado, Matheus Frari. O povo gaúcho sofre demais, exatamente. Obrigado, Ítalo Lemos. O Paraná tá ferrado com essa base de deputados marca d'água. É um mal da nossa política, cara. A nossa política tá engatinhando. Os caras vão... Sabe o que eu agradeço, Ítalo? Falando honestamente, eu zoo pra cacete os nossos deputados. Eu zoo até pessoalmente quando eu vejo eles. Porque faz parte, né, pô? Você perde um amigo, mas não pode deixar de zoar a galera. Mas assim, uma coisa, os nossos deputados têm... E, porra, eu elogio de coração, cara. Eu elogio demais, sabe? Felipe Barros, Bia Kisses, Daniel Silveira... Gil Diniz, Douglas Garcia, a galera que tá aqui em Brasília, os deputados federais, o príncipe, né, o princeso. Pô, essa galera é honesta, essa galera é íntegra, essa galera é honrada, essa galera tá fechada com o projeto de governo no qual eles estão inseridos. Quando o Jair Bolsonaro decide por aqui, eles vão. Quando o Jair Bolsonaro decide por ali, eles seguem também. Então, na questão da honradez, lealdade, hombridade, essa galera é nota 1000. É gente honesta. Sabe, a gente fica zoando, porque, pô, a galera tá na internet demais, tem hora que enche o saco, né? O Brasil pegando fogo, a galera subindo hashtag, você fica meio puto. Mas, pô, é uma besteira isso, é uma bobagem. No fundo, essa galera é nota 1000, luta pra caramba. Dão muitos vacilos, assim. Poderiam ser mais ativos, né? Até mesmo ativistas ali dentro do legislativo. São pontos que a gente vai cornetar enquanto eles estiverem lá. A gente vai cornetar a vida toda, não tem como eles se safarem da cornetagem nossa, né? Vamos cornetar sempre. Mas, pô, essa galera é nota 1000, eu admiro demais a honradez e a honestidade de todo esse pessoal que tá na política. Não é fácil ser político, pessoal. Obrigado, MTABR. Olha a tua caixa de mensagem. A Patrícia precisa falar contigo. Eu vou mandar uma mensagem pra Patrícia daqui a pouco. Eu deixei até o WhatsApp aberto aqui para eu não esquecer. Luiz Henrique, pensa em fazer uma programação para explicar ao povo que foi a Contra-Revolução de 64? Cara, eu não sei. Sobre esse tema eu não tenho nada definido, não. Esse mês agora, que começa na quarta-feira, será o mês especial George Orwell, aqui no Comunicação e Política. Vocês sabem, né? Aquele autor famoso que escreveu 1984, A Revolução dos Bichos. Então esses dois livros são os livros mais conhecidos dele. Mas a gente vai ler aqui 6 livros no mês de julho. Então eu vou ler esses 6 livros junto com vocês. Vou tentar fazer resenha de pelo menos do 1984. Eu vou tentar fazer uma resenha aberta aqui para vocês, beleza? Para soltar para todo mundo. E vai ser o autor tema do mês de julho. É um autor incrível, ele tem muitos romances, contos que são muito interessantes, né? Ficção ali, como por exemplo o 1984, beleza? Esses livros são vendidos na nossa livraria. Quem quiser comprar, aproveita, já entra lá, compra para você ler junto com a gente, tá bom? Obrigado, Cristina Elster. Obrigado, Fernando. Recebi o livro Desinformação. Pô, valeu, Cristina. Fico feliz. Mandamos aí o livro para você. Obrigado. Tô lendo e tô gostando muito. Também tô fazendo o curso Escola de Conservadorismo e comprei o método pra minha irmã, que mora em Porto Seguro. Caramba, Cristina, depois me dá o contato da tua irmã. Eu quero desenvolver um projeto lá em Porto Seguro. É uma cidade que eu tenho muita vontade de tirar das mãos da esquerda, tá? Então me manda o contato da tua irmã, já que ela tá fazendo o método eleitoral lá. Eu faço questão de ajudar ela, tá bom? Ajudo ela aí de coração. Ajudo ela de coração para que ela vença lá, beleza? Obrigado, Clébio Rachid. Sei que você não tem tempo, mas veja se dá para ter boleto.
Boleto aonde? Na livraria? Na livraria eu não sei se tem boleto, mas nos nossos cursos tem. Descobri que o pouquinho que colabora com você, 30% fica pro YouTube. Não, mas eu não me importo com isso não, Clébio. Porque o YouTube é uma plataforma que presta um serviço para mim. Então é justo que o YouTube receba também, né? Eu não me importo com a porcentagem que fica pro YouTube, não. É justo que eles trabalham muito para dar a plataforma pra gente. Fernando, continuo sem entender por que o presidente não bateu de frente para manter o Weintraub. Cara, você vai entender com o tempo, Crazy Mind. Além disso, aceitou que um juiz qualquer o obrigasse a usar máscara. Crazy Mind, o Bolsonaro tá numa situação, cara, que não... Porra, é complicado. Eu não vou nem falar disso aqui, porque senão eu vou falar pouco, rápido, e aí vão me entender errado. Eu vou falar sobre isso na semana, beleza? Bernadette Silva, boa noite, tamo junto, obrigado pelo superchat. Josélia Tim, obrigado. Maria Tereza, obrigado, se tornou membro. Arquimimo tá sempre com a gente, comprou o Militância 2. Porra, valeu, Arquimimo. O Militância 2 tá muito bom pra todo mundo que quer trabalhar com política, né? Cargo eletivo ou não, faça o Militância 2. Fernando, boa noite, aprendo muito com você sobre conservadorismo, análise política do dia a dia, não deixe de fazer as análises. Não vou deixar não, pessoal, só vou diminuir um pouco porque a política brasileira tá virando lama total, bicho, eu enchi o saco dessa merda. Obrigado, Roxane, obrigado, Rose Santos. Eu nasci em 49, mas não vivi nenhuma ditadura, vivi a melhor época da minha vida, segurança, saúde, educação. Obrigado, Rose, obrigado, Sandra. Afonso Matarazzo, parabéns, Fernando, já comprei os cursos e são ótimos. Pessoal, vocês estão vendo, quem ainda não comprou, todo mundo que faz os cursos elogia. Foi mal, galera? Fala, Fernando, um dia minha sobrinha foi fazer um trabalho de escola e perguntou pro meu pai, que nasceu em 38, sobre o regime de 64. Ela ficou decepcionada, porque ele não fazia ideia do que ela estava falando. Exatamente assim. Obrigado, Emanuel Coelho. Meliante, o correto agora é chamar blogueiro e não jornalistas. O correto é todos chamarem de jornalistas, né? O correto é todos chamarem de jornalistas. A grande imprensa tem que parar com essa fuleiragem, né? Essa mamilagem, como diz o nosso grande Mauro Fagundes, e passar a chamar-nos de jornalistas. Rodrigo Gonçalves, obrigado, marcando presença. O Rodrigo tá lá no Japão e tá sempre com a gente. Obrigado, Rodrigo. Paulo Vidal, membro do canal. Afra Vilela, Fernando, comprei Escola de Conservadorismo em 22,93. Deve ser 22 do 3 e não consegui acessar. O que faço? Caramba, Afra. Manda um e-mail para contato@comunicaçãoepolitica.com. Contato@comunicacaoepolitica.com. A Andy e o Celino resolvem isso aí para você na hora. Não faz isso não. Lei no Brasil não pega. Duvido que a máscara vai durar muito. Pessoal, não é questão de lei, Rosângela. A máscara vai durar pelo trabalho cultural que foi feito em cima dela. As pessoas se sentem seguras com a máscara. Elas não usam porque são obrigadas. Elas se sentem bem. Eu estou impressionado com isso. As pessoas se sentem bem de máscara. É igual soprar o bafômetro, sabe? Você faz uma pesquisa no Brasil. O que você acha do bafômetro? As pessoas, eu adoro, né? Porque assim nós temos menos acidentes nas ruas. A pessoa se sente bem em ser vigiada e multada pelo Estado. Ela se sente segura com isso. Isso é a mentalidade socialista que o Brasil tem. Tava assistindo o filme 1984 agora há pouco, parei pra vir assistir a live. Gostaria muito que as pessoas fizessem o curso de conservadorismo no mínimo, eu também. O curso de Escola de Conservadorismo é incrível. Abraços de Caxias do Sul. Obrigado, Léo. Obrigado, William Sampaio. Boa noite, você tem muito pra ensinar. Obrigado, agradeço de coração. Vamos pra última fake news que eu não aguento mais não. É muita mentira, os caras mente que nem sente. Essa daqui eu não posso deixar de citar, vamos lá. Tem um cara que eu até evito de falar aqui no Comunicação e Política, porque é mais uma questão cultural que nós temos que aprender, né? O brasileiro ele tem que aprender a castigar os políticos corruptos. E o brasileiro ele não é muito afeito a isso. O brasileiro ele é mais afeito à política do dia. Então, quando um cara rouba, quando o cara participa de um esquema de corrupção, depois ele não precisa nem pedir perdão. Depois ele volta praticando uma boa política e o brasileiro adota ele. É o caso do Roberto Jefferson. Eu não vou me prolongar nisso aqui, porque eu sei que dentro da direita tem muita gente que ama o Roberto Jefferson, mesmo ele sendo um corrupto declarado, tendo sido preso, tornozeleira eletrônica, participou do maior esquema de corrupção da história da humanidade, que foi o Mensalão, mas como ele fez uma delação, muita gente ama ele. Então beleza, eu não vou entrar nesse mérito. Mas, mesmo assim, ele foi injustiçado nessa semana pelo antagonista.
Então o antagonista divulgou a seguinte matéria: o presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi despejado hoje do Hotel Nacional em Brasília, onde mora há quase 15 anos. Essa matéria foi uma das matérias mais canalhas que eu já vi nos últimos meses aqui no Brasil. Por quê? Se você ler a própria matéria, ela diz o seguinte: o cacique do PTB não foi o único a ter de deixar o hotel. Todos os hóspedes tiveram de desocupar o prédio por causa de uma ordem de despejo. O Hotel Nacional foi vendido em 2018 em um leilão após o estabelecimento declarar falência. O despejo deu-se para que os novos proprietários pudessem assumir o espaço. É uma matéria indecente, é uma fake news imunda, de uma prática que é aquela prática que o Tuma Júnior já denunciou no livro dele, Assassinato de Reputações. A imprensa pratica assassinato de reputações e pratica o assassinato de reputações das pessoas que interessam a ela. Então, por exemplo, o Roberto Jefferson agora, ele é um cara que está ajudando o governo nessa luta contra a esquerda. Porque hoje interessa ao Roberto Jefferson bater na esquerda. E o Roberto Jefferson ele é muito inteligente. Ou seja, ele tem capacidade de aprendizado, aquilo que a gente falou agora há pouco. O Roberto Jefferson tem capacidade de aprendizado. E ele aprendeu, durante os últimos anos, que o brasileiro está se voltando à direita na política. E o Roberto Jefferson, por ser muito inteligente, ter muita capacidade de aprendizado, ele já aprendeu outra coisa também. O eleitor do Jair Bolsonaro, ele é predominantemente cristão. E o cristão tem por natureza o perdão. Mesmo de quem não pede o perdão. O cristão, ele anseia por perdoar. E o Roberto Jefferson entendeu que se ele se posicionar à direita e defender aquilo que é certo agora, o que ele fez lá para trás está perdoado. Como todo bom cristão gosta de fazer. E por ele estar se posicionando corretamente agora, o antagonista bate nele. Coisa que o antagonista não faz com o Renan Calheiros. Coisa que o antagonista não faz com o Freixo. Coisa que o antagonista não faz com o Maia, que atende pela alcunha de Botafogo e é presidente da Câmara dos Deputados. Mas vale bater no Roberto Jefferson agora. Por quê? Não é por quem é Roberto Jefferson, é pelo que está fazendo. No fundo, o antagonista está manipulando a produção de conteúdo hoje. Eu tenho falado aqui, tenho falado lá no Terça Livre, que o antagonista hoje é o veículo de imprensa mais poderoso da República. O antagonista hoje, ele manipula a bolsa de valores com as notícias que ele produz. O antagonista hoje manipula o ambiente político. E o antagonista hoje manipula o conhecimento jornalístico da população brasileira. Por quê? Ai, Fernando, as pessoas não leem antagonista. As pessoas nem sabem o que é antagonista. Mas tudo o que você sabe foi produzido pelo antagonista no mundo jornalístico. Você acha que o brasileiro já leu Karl Marx? Não, nunca. Mas todo brasileiro, naturalmente, cresce num ambiente coletivista. E acaba sendo coletivista quando cresce. E acaba votando com a mentalidade coletivista. O livro que a gente já leu aqui no canal, A Mente Esquerdista, fala sobre isso. O livro A Mente Esquerdista fala sobre isso. Você não precisa conhecer Marx para ser marxista. Você vai ser marxista mesmo sem conhecer Marx. O que todo o brasileiro hoje sabe de política, que sai na grande imprensa, nasce lá no antagonista. Prestem atenção no que eu estou falando para vocês. Eu estou deixando aqui um recado. Eu trabalho com comunicação há mais de 20 anos. Quando eu vejo essas merdinhas nascendo, eu já estou lá na frente. Esses caras tá indo, como diz lá em Minas, né? Esses caras tá indo com o fubá, eu já tô voltando com o angu. Eu já coloquei aqui para vocês um print de um vídeo meu aqui no Comunicação e Política em outubro de 2018. Em outubro de 2018,
eu comecei a denunciar aqui o cartel da imprensa. E eu estava falando, o cartel da imprensa vai estar produzindo essas informações se transformarão em matéria-prima para processo judicial. O que a gente está vendo hoje? O inquérito das fake news do STF. É um inquérito baseado em quê? Notícias de jornal. Faz 2 anos que eu estou falando disso. Então, pessoal, eu estou falando isso para vocês, para que vocês entendam que o antagonista está fazendo um trabalho de manipulação. E essa matéria aqui, que é uma fake news brutal, que também não importa, o antagonista está se lixando para isso. A matéria é desmentida por ela mesma. O título diz que o Roberto Jefferson foi despejado, mas o conteúdo da própria matéria diz que, na verdade, todo mundo foi despejado porque o hotel foi vendido. Agora, o brasileiro só lê título. É por isso que o antagonista não gasta tempo nem mesmo escrevendo matéria. São matérias de 2 parágrafos. Pessoal, deixa eu ler aqui os últimos superchats e agradeço a presença de todos aqui. Agradeço por tudo que vocês fazem, o acompanhamento que vocês dão aqui no Desmentiras em Série, todo domingo, 21 horas. Obrigado aí, valeu Léo Ribeiro, William Sampaio, obrigado Dinéria Antunes. Fernando, tô assistindo a série O Mecanismo. Essa série é 100% verdadeira ou tem ficção? Bem, é uma série de ficção baseada em fatos reais, né? Então, é uma série muito legal, eu já assisti, não é nada, não é a última bolacha do pacote não, mas é legal, dá pra você se divertir. Quem gosta de seriado, é legal, assiste aí. Patrício Dias, boa noite mestre, sou seu aluno do Rio, do Método. O adversário tá apavorado com o nosso crescimento. Eia, avante brasileiros, avante. Pessoal, eu agradeço de coração, honestamente, agradeço muito ao pessoal das manifestações. Hoje eu fui na manifestação aqui em Brasília, fui pra cobrir, né? Mostrar para vocês o que estava acontecendo, como que está. Eu vou falar sobre isso amanhã. Amanhã eu quero fazer uma live assim, bem na manhã, sossegado com vocês. Devo fazer a live de tarde pra gente trocar uma ideia. Aquela conversa, né? Bem assim, papo de adulto, suave na nave. E aí eu vou falar sobre a manifestação. Mas eu agradeço de coração ao pessoal da manifestação a quantidade de gente que vem falar comigo. Fernando, eu estou fazendo o seu curso de militância política. Fernando, eu estou fazendo o seu curso da Escola de Conservadorismo. Pô, nós vamos bater 1000 alunos na Escola de Conservadorismo. Eu não imaginava que a gente ia conseguir fazer isso, né? Bater 1000 alunos na Escola de Conservadorismo. A gente está nesse momento com 990 alunos na Escola de Conservadorismo. Eu fico muito feliz, porque assim, eu não vou dizer que é um sonho realizado, porque eu não sonhei com isso. Eu sequer sonhei com isso. Quando eu criei o curso, eu falei para a Andy, né, falei para o Celino, que eu queria chegar a 500 alunos um dia. Nós estamos com 990 alunos. Então nós vamos bater 1000 alunos na Escola de Conservadorismo e eu espero que a gente consiga passar muito dessa meta. Eu quero anunciar cada vez mais o Escola de Conservadorismo, porque é uma escola que muda a vida das pessoas. Então, eu quero cada vez mais produzir conteúdo como esse conteúdo que a gente está produzindo lá. Um curso temático, ONU e União Europeia. Quem é aluno da Escola de Conservadorismo tem esse curso da ONU e União Europeia gratuito, você não paga mais nada. Só por você ser aluno, você já tem acesso a esse curso. E eu quero colocar muitos outros cursos até o dia 31 de dezembro de 2020, gratuitos para vocês, beleza? Agradeço demais. Meliante falta pouco para eu virar 61. Vou fazer o curso. Pô, valeu, Lúcia Mello, valeu demais, agradeço de coração. Agradeço a todo mundo que tá aí, Valdete, Dora Souza, obrigado Eugênia, obrigado Ana Lúcia, Verônica, William, Amélia, agradeço Léa, Rangel, Cristina Cris, obrigado Selma, Marina Moreira, Neuza Rodrigues. Pessoal, todos os nossos cursos você pode dividir no cartão de crédito, pagar no boleto, é super fácil. Agradeço Leda, Carla, valeu demais, Cristina Elcer, tá sempre com a gente, Brasileira, valeu Wendel, PC, Eliana. Gente, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos, amanhã tem Media Watch, 18h30, eu e Rafael Fontana lançando um pouco de luz à notícia, beleza? Valeu por tudo. Até a próxima!